tem poder de liberar o frescor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções. Porque junto com o frescor do céu vem a presença. Junto com o frescor do céu vem a glória de Deus. Nessa noite, receba esse frescor. Receba esse frescor da presença de Deus. E não aceite sair daqui sem sentir essa presença, sem sentir esse fluir de Deus sobre a tua vida. Exalte o nome dele. Esqueça os teus problemas agora e só adore. Só adore. Só adore. Digno tu és, Senhor. Digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Vem curando, Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. A guitarra e o teclado, enquanto os instrumentos vão dando reverência, o seu coração se inclina nessa hora. Seu coração se inclina e deixa subir ao Senhor. Deixa subir junto com esses acordes palavras que enalteçam o nome dEle. Palavras também que acalmam o teu coração nessa noite. Nós já sentimos a glória de Deus aqui nos louvores. Mas nós queremos sentir a paz do céu. A paz do céu. Desça a tua paz, Senhor. O que o céu canta nessa noite, Senhor, nós queremos cantar a Ti. Queremos Te dar toda a honra. Queremos Te dar toda a reverência que o Senhor, Pai, merece. Precisamos de Ti, Senhor. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é sublime. Diga que Ele é poderoso sobre a tua vida. Diga que Ele é lindo. Eu sei que dentro do teu coração tem palavras de adoração a Ele. Deixa a atmosfera do céu se misturar com a atmosfera que está dentro do seu coração nessa noite. Precisamos de Ti, Senhor. Santo, Santo. Santo, Santo é o Teu nome, Jesus. Os anjos cantam a Ti. Os anjos cantam a Ti, Senhor. Os anciãos lançam suas coroas.
adoração está se movendo no céu. Que a adoração se mova no nosso coração, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Aquieta a nossa alma em Ti. Aquieta-nos em Ti, Senhor. Só o Senhor conhece a profundidade do nosso coração. Só o Senhor conhece os nossos traumas. Só o Senhor conhece os nossos medos. Só o Senhor conhece as nossas fragilidades. Só o Senhor conhece na profundidade o nosso limite. Cuida de cada coração aqui, Senhor. Cuida de cada batida do nosso coração, Senhor. Te adoramos, Jesus. Tu és santo. 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 Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Olha para nós nessa noite, Senhor. Vê se há em mim, Pai, algo que te agrade. Tu és santo. Receba nessa noite, Senhor, algo em mim que te agrade, Pai. Algo em mim, Senhor, que te agrade. Receba a nossa vida, Pai. Receba a nossa vida diante de Ti, Pai. Tu és poderoso, Jesus. Tu és santo. Tu és adorado neste lugar. Toda honra e glória ao Senhor dos Exércitos. Toca-nos com a Tua presença. Recolhe as lágrimas, Senhor. Guarda no seu odre celestial. E essas mesmas lágrimas, guardadas neste lugar especial, venha regar a terra do nosso coração. Se você chegou aqui nessa noite com teu coração seco, saiba que as águas do trono estão entrando agora na área em que você mais precisa, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amada igreja, nós estamos numa série nova. Foi falado aqui, né, na abertura. A série nova é O Poder da Palavra de Deus. E nessa noite, nós vamos começar. Primeiro nós vamos fazer uma introdução para as próximas palavras que virão, que fluirão desse altar, que o Senhor vai dar ao coração de cada pregador. Eu quero primeiro falar o tema dessa noite. Quem está comigo ali? Já colocou aqui? Não, aqui é o nome da série, né? O tema dessa noite é o Arthur e o Pedro. A palavra é profunda. E realmente é. Nessa noite, nós vamos começar com uma introdução. E nós tivemos a série Jesus é, que foi uma série maravilhosa. Está tudo registrado no YouTube. Mas eu acredito que essa série que nós estamos iniciando hoje, o poder da palavra de Deus, ela além de profunda, ela vai ser incrível para as nossas vidas. Porque nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, onde os acordos são quebrados, onde homens prometem as coisas para nós e não cumprem.
onde fazem um acordo, mas depois esse acordo ele não existe mais. Falham, os humanos falham. Mas nós vamos tratar não da palavra de humano. Nós vamos tratar da palavra daquele que nunca falhou. Daquele que é infalível e imutável. A palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir em nós aquilo que o Senhor quer. Está escrito em Filipenses 2,13, que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer dele, como o efetuar conforme a sua vontade, conforme a vontade dele. E eu creio no meu coração, e eu quero também que você tenha essa mesma fé, que a cada ministração que fluirá deste altar nessa série, aumentará ainda mais a nossa fé, porque fé é dom. É um dom de Deus e essa fé pode ser aumentada. A gente pode pedir isso para o Senhor. E a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Essa série também abrirá os nossos corações para milagres. Eu já creio que as ministrações que fluirão daqui trarão milagres sobre nós, porque nós estamos debaixo de uma unção e de uma palavra, o poder da palavra de Deus. E ativará também dons e o sobrenatural sobre a igreja. Então, eu quero encorajar você a não perder. E se porventura precisar perder, não deixar de ouvir a mensagem que fica gravada. E além de ouvinte da mensagem, praticante em enviar essa mensagem para alguém, abençoando vidas. Amém? Então, diga para o Senhor nessa noite, eu creio na transformação que acontecerá dentro do meu coração, nessa série, em nome de Jesus, amém? Agora pega a sua Bíblia bem firme, coloca ela juntinha do peito aqui. Se você não trouxe sua Bíblia, põe seu celular, é a sua Bíblia do mesmo jeito, coloca a sua Bíblia aqui, e faz uma declaração de amor para ela aí, só você e ela, a palavra de Deus, faz a tua declaração, o quanto ela é importante na tua vida e na tua família. Essa oração duraria a noite inteira, se nós fôssemos dizer tudo que a palavra é e representa aqui, ó, para a nossa vida. Mas eu quero te convidar a abrir uma gotinha desse oceano nessa noite, em Hebreus 4:12. Começa de trás para frente, que é mais fácil. Hebreus, carta aos Hebreus 4:12. Eu vou ler na versão NVI. Você pode ler na sua, normalmente, junto comigo. E nós já cremos no poder de Deus sobre nós. Todos encontraram? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada ou cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quem tem poder para isso? Dividir a alma do espírito, só o Senhor. Juntas, articulações e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Esse versículo, ele vem abrir o nosso entendimento nessa noite sobre o poder e a eficácia da palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada. E o que a palavra está nos dizendo aqui é que a palavra é viva. E além de viva, ela é ágil, eficaz. E nesse exato momento, super atualizada, em milênios, super atualizada, ela está cumprindo o efeito que lhe apraz no nosso coração. Mesmo nós estando aqui de forma coletiva, a palavra de Deus, em tempo real, ela está atuando em cada coração de uma maneira diferente, em que o Espírito Santo conhece a nossa necessidade, por isso ele vai trabalhar na palavra conforme nós precisamos, amém? E a palavra também nós lemos nessa noite que ela é cortante, mas muito mais cortante do que uma espada afiada, que não deixa nada no lugar. Ela também é santa. É a palavra santa de Deus,
e que acende a luz onde está escuro. Ela também tem poder de gerar vida ao que está morto. Tudo que está morto dentro de nós se vivifica pelo poder da palavra de Deus. E eu quero te lembrar de um profeta que estava no meio de ossos muito sequíssimos, a palavra diz. Aquilo já estava esturricado. Mas quando Deus falou com ele, ele deu uma voz de comando ao profeta Ezequiel, e o profeta profetizou ao quê? Aos ossos. E o que ele disse aos ossos? Ossos secos, situação difícil, impossível, seca, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que teria poder sobre aqueles ossos? A palavra de Deus. Então ela vivifica, ela levanta. Aqueles ossos se transformaram num exército poderoso e glorioso. Ela também é comparada aqui a muito mais afiada que uma espada, onde a lâmina corta de forma estarrecedora. Ela entra e muda as estruturas internas. Por isso, a palavra é profunda, o tema dessa noite. Ela entra com um golpe certeiro, um golpe muito certo, na profundidade de cada um de nós, seres humanos. Amém? Ela tem esse poder. E ela consegue separar, olha que coisa tremenda. A palavra de Deus, ela consegue separar aquilo que a medicina não consegue separar. Ela consegue separar a alma e o espírito, que caminham juntos. Mas a palavra de Deus, ela consegue trazer um tratamento terapêutico para as 3 dimensões que há em nós: corpo, alma e espírito. A nossa alma é aquilo que a gente sente, as nossas emoções. Raiva, alegria, tantas outras. É a nossa razão. É a nossa convivência em família. Pensa na alma, como a tua convivência em família, a tua convivência na igreja, os nossos relacionamentos. Agora, o espírito é a revelação de Deus para nós. O espírito é a nossa fé, que também age na igreja. E vocês lembram que na palavra, a igreja, ela é representada também como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem alma, espírito, articulações, medula e todas as outras partes do corpo. Então a palavra também vem tratar o corpo de Cristo. Dessa forma aqui, atingindo todas as áreas. Então a mesma forma que a palavra trata individualmente, ela também tem esse poder de tratar o corpo de Cristo naquilo que precisa ser tratado. E nessa noite, a palavra também está nos dizendo que ela entra nos movimentos, ela trabalha nesses movimentos, ela trabalha nos nossos sentimentos e ela trabalha na nossa vida. Ela toca o intocável. Nós acabamos de ler aqui, em Hebreus 4:12, que ela entra na medula. E fala no plural, medulas, porque a óssea e a espinhal. A medula que tem a produção de sangue, que vai gerar vida no corpo de Cristo. E a medula que faz o movimento, o meu movimento para Cristo. Então você vai pensar nessa espada, mas muito mais afiada é a palavra de Deus, e que ela corta para todos os lados e entra nas áreas mais sensíveis que eu preciso na minha vida individual e na minha vida coletiva no corpo de Cristo. Amém? Esses dias, conversando com uma irmã aqui da igreja, muito querida, ela chegou em mim e no pastor, e ela disse assim: eu não entrei em ministérios da igreja antes, porque eu tinha um propósito com Deus, que eu queria ler a Bíblia toda. E eu não acho certo entrar no ministério e não ter o conhecimento da Bíblia toda. Pelo menos uma vez tendo lido a Bíblia inteira. E eu achei aquilo lindo, porque ela estava muito mais preocupada em agradar o coração de Deus e conhecer o próprio Deus que ela ia trabalhar para Ele, servir, do que propriamente entrar no ministério e dizer: eu estou no ministério, mas eu não conheço quem é o dono da obra. Então, achei isso fantástico. E nessa noite eu quero chamar o teu coração a essa importância da profundidade da palavra, de como nós lidamos com a palavra. E o que você vai fazer agora comigo,
com as perguntas que eu vou fazer, porque eu também respondi essas perguntas para o Espírito Santo, chama-se autoanálise. Não é para você analisar quem está do teu lado ou quem não veio no culto. Você vai fazer a sua autoanálise. A primeira é: o que a palavra de Deus, a Bíblia, fez em sua vida esse ano? Porque ele está quase terminando. Pensa aí, o que a palavra fez com você esse ano de 2025? Vocês sabem que enquanto você lê a Bíblia, ela te lê. Vocês sabiam disso? Quando você vai lendo a Bíblia, ela já está te lendo há muito tempo. Porque é uma conversa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí vem uma perguntinha. A Bíblia fez esse efeito na tua vida? Você conseguiu ler a Bíblia toda? Ou pelo menos colocou na sua lista de início, de final, de começo de ano, aquela lista que a gente faz, né, das coisas que a gente quer desenvolver durante o ano? Eu quero ler a Bíblia toda, me ajuda, Senhor. Eu quero esse projeto para a minha vida. Então, pensa sobre isso. A segunda análise que você vai fazer pessoal é: o que você tem feito com a palavra que você ouve nos cultos? Eu conversando com uma família aqui da igreja, e eles contando para mim e para o pastor que eles conversam com as crianças em todas as refeições, na mesa, quando eles estão juntos, eles falam da palavra pregada. Do domingo eles falam a semana inteira. Então a palavra pregada no domingo vira um devocional na casa deles para os filhos. Isso é um investimento. É um investimento da palavra de Deus dentro de casa. Não é aquilo que você ouve, fecha, acabou. Na segunda-feira nem lembra o que foi pregado no culto. Então isso é para a gente pensar. O que a gente está fazendo? Você tem feito o que com a palavra que você tem ouvido ou que você lê no seu devocional? Você fica voltando naquele versículo? Você fica meditando na palavra de Deus? E a última análise: quais coisas você já conseguiu mudar sendo um praticante da palavra e não somente ouvinte? Porque ouvinte não muda nada. Mas a gente começa a mudar as nossas posturas, não porque somos bons, mas porque o Espírito Santo nos ajuda, através da prática da palavra. A própria Bíblia nos diz que prudente não é aquele que ouve, é aquele que ouve e as pratica. Olha só que interessante. Eu creio que assim como a minha vida, a sua vida também foi cheia de palavra esse ano. Você veio aqui, você fez seu devocional, você encheu seu coração do quê? De vida, e não de palavras soltas, vazias. Por isso o poder da palavra de Deus. Cada vez que você lê um versículo, você está enchendo o seu coração, como o pastor sempre ensina aqui, de vida. Porque esse livro aqui, ó, é vivo e eficaz. Nós lemos nessa noite. A palavra, ela tem um poder de libertar. Ela é libertadora. E de fazer a gente se apaixonar ainda mais por Jesus, pelas coisas do céu. Ela tem esse poder de fazer isso conosco. E eu quero te lembrar de um nome da Bíblia. Esdras era um escriba. Ele transcrevia as leis e ele também era sacerdote. Esse homem, lá no livro de Neemias, vai falar sobre ele, vai contar um pouquinho quando ele fez uma liderança. Ele liderou um avivamento da palavra de Deus quando os cativos estavam na Babilônia, o povo judeu estava preso lá por 70 anos, e eles estavam voltando, e foram presos por quê? Porque se afastaram da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, e quando retornaram, Esdras foi o primeiro a liderar esse avivamento da palavra, porque ele sabia qual era a importância. O trabalho dele era escrever sobre a palavra. O trabalho de Esdras era ensinar o valor da palavra para as pessoas que caminhavam com ele. E no dia em que ele se reúne na praça, com aquela multidão de cativos que estavam aprisionados e que agora receberam a liberdade, Esdras começa, bem de manhã cedo, com os louvores, como a gente estava aqui adorando a Deus, e aí ele abre a palavra, que era a Torá, não tão completa, porque ainda não tinha o Novo Testamento, mas tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, e ele começa então a ler a palavra de Deus. Ele começa cedo, e sabe que horas que ele vai parar? 12:00, fazendo a leitura. E o povo estava tão consciente de que tinha se afastado da palavra e do valor da palavra, que todos ficaram em pé, em reverência à palavra de Deus, e eles choraram.
Está escrito isso na Bíblia. Do início ao fim da leitura. Porque eles perceberam o quão distante eles estavam da palavra. E o quanto isso fez mal para a vida deles. Que lindo isso, né? Mas eu quero te contar algo muito especial nessa noite. Que somente o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção nisso. Somente o Espírito Santo é que consegue fazer essa espada, cortar os excessos que há em nós. Não adianta você tentar mudar seu marido, teu marido tentar te mudar ou mudar filho. Não somos nós que fazemos a obra. E não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz a palavra de Deus. Então, presta atenção nisso. É só o Espírito Santo que pode fazer essa espada entrar e tirar os excessos. Que excessos são esses? Limpar aquilo que está demais, aquilo que está sobrando, aquilo que está atrapalhando. É como um açougueiro mesmo, que quando você vai lá pedir a carne para ele, ele pega aquela faca afiada e rapidinho ele limpa ali e tira uns 200, 300 gramas de coisa que é inútil para a carne, que você não quer levar aquilo para casa. Então ele tira aquilo para te dar uma carne limpa, uma carne curada, tratada. Esse é o trabalho do Espírito Santo que Ele faz com a palavra dentro de nós. Por isso que ela é mais afiada do que a espada. Porque quando o Espírito Santo entra para fazer esse trabalho, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, Ele vai fazendo isso mesmo. Ele vai tirando todo o excesso que está dentro de nós. E nós vamos sendo o quê? Mais leves. Mais receptivos daquilo que Deus tem. E quero te contar algo que a igreja precisa entender. Não são os bons pregadores que a gente gosta de ouvir no YouTube, não são eles que fazem a obra, não são. Não são também os bons oradores que conseguem fazer com que a espada entre na profundidade dentro do nosso coração. É o Espírito Santo. É só Ele que tem esse poder. É Ele que vai fazer a espada ir até a profundidade que eu e você necessitamos. E a espada, quando ela corta a gente por dentro, quando essa palavra ela entra na profundidade, nunca mais nós somos os mesmos. Sabe por quê? Porque expõe áreas adoecidas em nós. Quando a espada entra, as nossas áreas que precisam de tratamento também começam a ser expostas. E como nós temos áreas que nós precisamos ser tratados. Eu creio nisso. Eu tenho áreas que é só eu e o Espírito Santo. E eu tenho certeza, aqui não tem ninguém santo ainda, porque santo é o único Jesus. Mas nós estamos no processo de santificação. E a gente tem que ser santo porque a palavra pede para nós. Mas nós estamos num processo de santificação. E que o Espírito Santo vai trazendo essas áreas adoecidas. Por isso que a gente escuta a palavra, às vezes a gente fica com raiva do pregador. É o Espírito Santo trabalhando, quero te contar isso. Pode ficar com raiva, é o Espírito Santo que está trabalhando. Pode chorar, é o Espírito Santo que está trabalhando. Vai mudar, é o Espírito... não concordo, é o Espírito Santo que está trabalhando aí dentro do teu coração. Eu também, tem coisas que eu vou pregar que eu falo, eu não quero pregar isso, eu quero pregar outra coisa. Não, Senhor, eu não quero isso aqui não. Porque a palavra já doeu em mim faz muito tempo. Mas eu não estou para fazer minha vontade. Como o Senhor Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Se for para fazer a vontade da gente, qual seria a sua vontade? Exatamente. Então é isso aí. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. E quando a gente entende que as nossas áreas adoecidas precisam de tratamento e só existe um jeito de ser curado, que é pelo poder da palavra, a palavra começa a se revelar ao nosso coração. Quando a gente deixa a revelação descer para o nosso coração. Porque às vezes nós bloqueamos isso com a nossa razão. Quando a nossa razão entra, o Espírito Santo não quer trabalhar mais ali, viu? Porque ele já diz assim, bom, ele já acha que sabe tudo, então ele não precisa ser ensinado. O Espírito Santo gosta de coração moldável, ensinável, tratável e coração que se arrepende. E essa palavra que nós estamos falando aqui nessa noite, a palavra poderosa de Deus e que tem esse poder de revelação, ela vai mostrar para nós exatamente quem Deus é, por isso que eu preciso conhecer a Bíblia inteira. Vai me mostrar quem Deus é, mas lembra que eu falei que quando você lê a Bíblia, ela te lê? Deus vai te conhecendo também e vai fazendo você se conhecer. A gente começa a entender quem Deus é e quem nós somos quando a gente lê a palavra de Deus. E quanto a gente precisa ainda de tratamento.
Deus fala, gente. Deus não fala só através de profetas, não. Esse é um jeito que Deus tem para falar. Deus fala através das crianças. Deus fala através de circunstâncias. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Mas Ele não tem como falar se isso aqui estiver só fechado, ó, sua Bíblia fechada. Então, quem quer ouvir Deus falar, primeiro precisa abrir a Bíblia. Porque Ele vai falar pela sua palavra. A palavra de Deus já está aqui. E a voz dele ecoa. Quando você lê, cria vida dentro de você. Então, se a palavra está empoeirando, lá no Salmo 91 ou 23, não tem casas que vocês vão que está lá? Aberto no 91 e 90, ótimo, 91, Salmo de batalha espiritual, 23, mas não tem só isso na Bíblia. Tem tesouros escondidos aqui. Hoje nós lemos uma gotinha do oceano, o oceano da graça de Deus. E a Bíblia, ela tem que estar aberta na minha casa, mas não como um amuleto. Vou pôr aqui no Salmo 91, que vai proteger minha casa de todos os demônios. O que protege a casa do demônio é a nossa prática da palavra. O demônio não tenta contra quem pratica a palavra. E se ele tentar, ele vai ser destronado e derrotado. Porque quem tem mais poder, o nosso Deus ou o diabo? Porque hoje eu vejo crentes com mais medo do diabo do que o temor de Deus e sabendo do poder de Deus sobre nós. Então, Deus manda na nossa vida, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos um selo do Espírito Santo, propriedade exclusiva do Espírito Santo, e o Satanás só tem poder para tocar em nós se Deus permitir que ele toque. Então Deus está acima de tudo, acima de todo o poder é dele. Para essa noite, para o nosso coração. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para restaurar. Diga comigo, me restaurar. Restaura o outro também, mas primeiro começa em mim. Sempre você pensa em você, porque o Espírito Santo está falando com você nesse momento. E ela já devolveu o brilho nos olhos de muita gente aqui. Eu já tive brilho nos olhos devolvidos pela palavra de Deus, e eu creio que na sua vida também foi assim. Estava entristecido, mas a palavra de Deus devolveu o brilho aos teus olhos. Conheço gente assim, começa por mim quando eu olho no espelho. Devolveu sorrisos também, e ela devolve, porque ela é em tempo real. Ela devolve sorriso para quem está triste. Olha que coisa maravilhosa. Então ela tem esse poder. Ela também conforta nos resultados que a gente recebe, que a gente acha difícil. Você espera uma coisa, acontece outra. Você fez um plano, mas Deus tem outro. Então a palavra ela vem para confortar também nesses momentos de resultados que nós não estávamos esperando, que não é um resultado bom, ou um diagnóstico também ruim. A palavra vem nos confortar. Ela restaura lares, casamentos, famílias, filhos. Ela restaura. Se a gente não crê nisso, é em vão a gente está aqui. Nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela restaura lares, casamentos e família. É a palavra de Deus. E ela devolve dignidade. Ela devolve dignidade para quem perdeu, para quem passou uma situação muito difícil. Ela faz o trabalho de restaurar também a esperança. Quando uma pessoa está tão sem esperança. Quem já foi ali na sala de espera do Hospital do Câncer? Quem já foi? Levanta a mãozinha aí. Tem gente que passou por lá que eu sei. E você vê aqueles rostinhos ali, uns esperando a consulta e outros querendo entrar para visitar um familiar lá dentro. Estão totalmente, né, Adri? Sem esperança. Sem esperança total. Mas de repente aparece ali um servo de Deus para uma oração, alguém para fazer um louvor, alguém para liberar uma palavra, um profeta que se levanta ali no meio, porque ele está ali infiltrado. Ele está ali para fazer um trabalho, ele levanta e ele leva um versículo, ele leva a palavra, e essa palavra restaura aquele coração naquele momento de dor e traz esperança. Eu quero te dizer que quando a palavra está restaurando, ela traz para nós a razão de vida. Por que você está vivo? Em que você crê? Para onde você vai? São perguntas, né? Nós temos, como cristãos, sabermos tudo isso. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Quem eu sirvo? Quem é meu dono? Quem me comprou? Qual foi a moeda que foi usada para me comprar? Então, tudo isso nós precisamos saber para trabalhar essa restauração dentro de nós. Segundo ponto, a palavra de Deus é poderosa para nos dar direção. E como ela dá direção.
Ela ilumina o lugar que a gente tem que pisar. Se você for para a palavra de Deus, você não dá passo errado. Porque ela vai revelar também o nosso caráter. Ela vai revelar o quanto nós somos espirituais e o quanto nós estamos ainda carnais. Porque existem lugares que o servo de Deus não deve estar. E o Espírito Santo já falou para ele, mas ele insiste em estar lá. Ele insiste em sentar com aquela companhia ainda. Ele insiste em ouvir alguns tipos de coisa que ele não deveria estar ouvindo. Nem para agradar ninguém. Nossa primeira pessoa a ser agradada é a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o nosso caminho começa a ter direção. Não tem como Deus dar direção pela palavra se nós não seguimos a orientação do Espírito Santo. Porque, gente, uma coisa é certa, quando você vai orar e você pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu fui convidado para esse lugar, é para eu ir? E ele te diz claramente, esse lugar não é para você. Você já ouviu, mas não, bota a roupinha, vai lá para o espelho, passa o perfuminho, tchau, gente, bora. Vamos. Espírito Santo, fica aí que depois a gente conversa. Acontece muito isso. Aí como que a direção vai vir? Não, a direção só vem quando ela é revelada pela palavra de Deus. Ele vai revelar o caminho. E ele revela caminho de vida e caminho de morte. Ele deixa a gente escolher qual o caminho que a gente quer ir. E ele também ensina para a gente os movimentos que agradam o céu. Quais os movimentos que agradam o céu? Movimentos que precisam ser voltados para o Criador. Tudo que você estiver fazendo nessa terra, que seja direcionado às coisas para Deus, para o céu, mesmo que seja no nosso trabalho. Todo mundo aqui tem o seu trabalho. Mas no seu trabalho, você não deixou de ser cristão. Você continua um cristão, um representante do reino, um embaixador do reino. E é no seu trabalho que você vai provar ainda mais, porque na igreja é muito fácil a gente ser crente. Mas o ser crente no nosso trabalho é muito mais complicado. Dentro da nossa família, piorou. Piorou. Não é verdade? Então, o que Deus está falando para nós aqui é que Ele ensina pela palavra a dar os passos alinhados, mas não com a nossa vontade. Eu estou com vontade de ir lá, mas o Espírito Santo falou para você não ir. Então você faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre melhor que a nossa, queridos. Ela é boa, ela é perfeita, 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 não tem erro. E aí você vai fazer a vontade de Deus como Jesus disse. Eu já falei isso aqui. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para agradar fariseu, eu não vim para agradar político, eu não vim para agradar ninguém. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando a gente aprender isso, a gente se livra de tanta coisa ruim, mas coisa ruim mesmo para a nossa vida. E terceiro ponto, porque tem muita coisa. A palavra de Deus é poderosa para mudar as nossas atitudes. Diga assim, ó, a palavra de Deus é poderosa para mudar as minhas atitudes. E é isso aí. A gente compreendeu o nosso caráter, porque a Bíblia vai revelar o nosso caráter, meus irmãos. Quando a gente começa a ler a Bíblia na profundidade, o nosso caráter ali, ele começa a ser revelado e forjado. Não é só revelado, é forjado. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Quem que é santo? Jesus. E o que ele fala para nós? Busque a santidade. Como que eu busco a santidade? Olhando e vivendo e ouvindo e praticando e lendo e meditando e voltando e relendo e programando e abrindo a Bíblia e orando a palavra. É sempre com a palavra. Ela é mais afiada do que qualquer espada que entra na profundidade, que rasga mesmo, é para rasgar. É para rasgar. Ela rasga. Ela rasga, mas ao mesmo tempo que ela rasga, ela cura, ela fecha o ferimento, ela trabalha em nós. E quando a gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente vai ver que quando a gente alinha com a palavra de Deus, a nossa vida vai para frente e para cima. Olha que interessante. Para frente e para cima. Não tem como retroceder vivendo o princípio. A palavra, ela tem esse poder de dar movimento para nós. Você vai para frente e para cima. Para frente porque você vai caminhar aqui na terra, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, passado, coisa ruim, gente ruim, mal que te fizeram, coisa que não deu certo, esquece isso aí. E faz o quê? Prossigo para o alvo. Isso é palavras do apóstolo Paulo.
Esquece o que é ruim, a palavra tem poder para isso. Ó. Esquece o que é ruim e bola para frente, vamos. Vamos seguir diferente, vamos começar diferente. Vamos fazer diferente. Então a palavra ela tem esse poder de ensinar a gente a mudar as nossas atitudes. Mas eu preciso entender que se eu não viver a palavra, eu também vou ter uma consequência. Eu vou ficar enredado pelo pecado. Diga comigo, enredado. Paralisado. Travado. Retrocedendo. Aí em vez de ir para frente, para cima, né, para a glória, quando vai o contrário, para trás e para baixo. Escolha. Eu posso ler a palavra e ter uma vida alinhada, meu caráter forjado, minha vida mudada. E outra coisa que a palavra vai fazer com a gente, vai expor nosso ego. Reino de Deus. Andar com Cristo não tem espaço para ego não, gente. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. O ego começou a crescer demais, inflar demais, o negócio desanda. E desanda feio. Então não tem espaço para ego, nem orgulho. O evangelho não tem espaço para isso. Quando você começa a ler a palavra, você é confrontada com o orgulho que você tem, com o ego que está aqui crescendo. Oh, meu Deus. Então eu preciso me corrigir, eu preciso entrar. Porque ela tem esse trabalho de ir na profundidade e expor aquilo que eu preciso de tratamento. Então a palavra, ela te faz e me faz abandonar, diga comigo, abandonar os pecados que eu carrego. Ela tem esse poder de ir na profundidade dizer, meu filho, minha filha, para você alcançar a misericórdia, você precisa confessar e deixar. Não é só confessar e continuar. É confessar e deixar. Está escrito na palavra. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É a palavra do Senhor. Então ela vai transformar também o nosso coração de pedra num coração molinho. Um coração bem molinho, que o Espírito Santo pode trabalhar. Eu preciso disso. Eu preciso que Deus transforme o meu coração. Deixa ele bem molinho. A palavra também vai fazer a gente receber o descanso que a gente precisa. Por que às vezes a gente está agitado, para lá e para cá, inquieto, ansioso, e toma remédio, e vai no psiquiatra, e vai no psicólogo, e dá trabalho na terapia, e fala, e chora, e... Meu Deus, por que, gente? Porque não estamos confiando verdadeiramente no poder terapêutico da palavra de Deus. A terapia, não sou contra não, tá? É muito boa, mas ela não pode ser sua muleta. Não pode viver só de terapia achando que só a terapia te faz bem. Quem fez o terapeuta? Quem fez a mente? Quem fez o remédio para o psiquiatra passar? Tem algo acima, meus irmãos. Tem algo de muito mais poder. Você pode fazer sua terapia, mas não se apoie somente na terapia. Busque a palavra de Deus. Leia os salmos. Quando está muito angustiado, vai mesmo lá para o salmo lá que está com pó. Sabe com o pozinho em cima, sem a poeira? Vai naquele. Mas lê. Lê, medita naquilo. Porque, gente, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu recebo descanso para o meu coração. Mas tem algo que não depende de quem está pregando. Depende do Espírito Santo e depende principalmente de nós. Que é a decisão, olha bem isso, a gente decide. A gente decide. É decisão querer caminhar na palavra de Deus. É uma decisão você escolher caminhar com Cristo e com o seu evangelho que rasga. Porque o evangelho de Jesus não é pãozinho com mel, não. Ele rasga. Ele rasga, ele conserta, ele expõe as nossas fragilidades. Mas ele também nos mostra a verdade que nós precisamos ter. E quando a gente entende isso, que a gente precisa decidir realmente caminhar com Jesus, a gente para com aqueles erros que parecem pequenininhos, né? Ah, não tem nada a ver, qual o problema? Ah, só isso. Não. Esses pequenos erros, no montante, eles destroem família, eles destroem relacionamentos, eles destroem a espiritualidade, eles destroem a comunhão com Deus, eles destroem o seu tempo com a palavra, eles destroem. São as pequenas raposinhas que entram na vinha. Ah, é só uma raposinha pequena, tira ela de lá. Não deixa ela crescer ali não, porque ela vai trazer outras para destruir. Porque é assim, a gente dá legalidade para um pecado, outros vão aparecendo.
entende? Um mais grave que o outro. E nós não podemos ficar insensíveis para aquilo que a Bíblia chama para a gente ter atenção. Se está escrito não faça, não faça. Se está escrito não vá, não vá. Se está escrito não se sente na roda dos escarnecedores, por que você está sentando lá? Então é decisão. E quanto mais longe a gente está da palavra, menos a gente vai ouvir a voz de Deus. Menos a gente vai ouvir. Agora, quanto mais perto eu estou da palavra de Deus, mais eu vou conseguir ouvir o Senhor, porque Ele está falando através de sua palavra. E aí a chave dessa noite, Salmo 1, abre comigo, por favor. Tem uma chave para nós aqui. Salmos 1, olha o que está escrito. Eu vou ler do 1 ao 3 só. Está escrito: como é feliz. Como que é essa pessoa? Tem gente que quer ser feliz, né? Então olha lá. Como é feliz aquele que não... Quer circular aí na sua Bíblia? Pode circular quem quiser, tá? Não segue o conselho dos ímpios. Olha outro não aí, ó. Não imita a conduta dos pecadores. Nem, que tem o mesmo valor do não, tá? Nem se assenta na roda dos zombadores, os escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Tem um benefício, vamos ler. É como árvore plantada à beira das águas. Olha que árvore linda, hein? As águas correntes. E essa árvore, olha o que acontece com ela. Dá o fruto no tempo certo. E suas folhas, sempre verdinhas, lindas. Olha lá, suas folhas não murcham. E olha o mais bonito disso. Tudo o que ele faz, quer dar certo na vida, quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser próspero. Está aqui, ó. Viver princípio. Palavra de Deus, que entra na profundidade. Dê a Deus e a palavra dele, a Bíblia, o melhor lugar dentro do seu coração. Dê o lugar número 1 para Deus e a Bíblia, que tudo, ó, tudo o que ele faz prospera, porque essa pessoa tem prazer em meditar na palavra de Deus. Hoje os prazeres são em outras coisas. E nessa noite eu quero te convidar a orar comigo. Curva a sua cabeça um instante. O Espírito Santo, ele é especialista em biópsia. E ele está aqui nessa noite para fazer uma biópsia no corpo, na alma, no espírito. No corpo, na alma e no espírito. Mas é preciso você permitir. Converse com ele nesse instante. Diga: Espírito Santo, vem fazer essa biópsia em mim. Pode ir no profundo. Eu estou aqui para ouvir a primeira mensagem dessa série. E eu sei que outras mensagens virão para trazer poder sobre a minha vida. Mas eu preciso, Pai, entender que a palavra tem profundidade em mim. Então deixa aberto. Deixa aberto para o tratamento. Abre, Senhor. Espírito Santo, vai abrindo. Vai abrindo nosso coração. Com essa espada que é a tua palavra, muito mais afiada, cortante. Deixa tudo exposto. Vai falando com o Espírito Santo. Retira os meus excessos. Retira aquilo que está sobrando, Senhor, que está atrapalhando, que está trazendo peso. Tira isso de mim, Senhor, da minha caminhada. Vai retirando os excessos, Pai. Vai aliviando. Pode cortar, Espírito Santo. Pode cortar aquilo que não te agrada. Arranca. Limpa o que for necessário para que eu avance. Para que eu te conheça. Para que eu conheça a tua palavra. Permita com teu coração nessa noite que a palavra de Deus julgue as intenções do seu coração. Pode julgar, Senhor. Julga tudo que está aqui dentro. Julga o que está certo, o que está errado. Julga, Senhor. Julga os meus pensamentos. Julga as minhas atitudes. Que o Espírito Santo comece a entrar na profundidade que rasga.
Que Ele revele. Que Ele revele o que eu preciso. Eu não preciso de um celular na mão para ser feliz. Eu preciso da Bíblia. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso, Pai, meditar na Tua palavra. Abre minha vida, Senhor. Abre minha vida com o poder da Tua poderosa palavra. Prepara o meu coração para aquilo que eu vou ouvir nos cultos daqui para frente. Prepara, Senhor. Me ensina a me render a Ti. E nesse momento, num outro período de oração, eu quero te convidar, você que pode, a se ajoelhar. Só você que pode. Se você não pode se ajoelhar, não tem problema. Você vai fazer confissões agora diante do Senhor. Você vai falar com o Espírito Santo e Ele vai cortando. Ele vai cortando com a palavra dEle no nosso íntimo. Vai fazendo a sua confissão, Pai, mas dê nome para as coisas que têm te atrapalhado. Tira o excesso de inveja. Tira o excesso de dedo acusador. Tira o excesso de fofoca do meu coração, Senhor. Tira o excesso de querer saber da vida dos outros. Tira o excesso dos vícios, Pai. Vai tirando, Senhor. Vai falando com Ele. Tira os meus excessos, Senhor. Tira, Senhor, a avareza do coração. Pai, tem tanta coisa ruim que carregamos. Vai retirando, Senhor. Vai trazendo arrependimento. Sua palavra está entrando, Pai. É noite de abandonar as práticas que estão contra a palavra de Deus. Não é tempo mais de carregarmos coisas que desagradam o Senhor. Carregue a Bíblia no seu coração. Tira, Senhor, as escolhas erradas diante de mim. Vai tirando, Pai, a maledicência da minha boca. Fale para Ele. Dê nome aos pecados nessa noite. Dê nome. É você e o Espírito Santo. Deixa o seu caráter exposto. Entrega também o orgulho a Ele. Vai, Senhor, tratando o orgulho. Vai quebrando, Senhor. Aviva em nós, Senhor, o poder da Tua palavra. A Sua palavra é pregada, a Sua palavra é cantada neste lugar. A Sua palavra é ensinada. Mas nós precisamos decidir viver a Tua palavra. Faz a Tua obra, Pai. Faz a Tua obra. Diga a Ele, eu não quero ser só um ouvinte da Tua palavra. Eu quero ser praticante. Eu quero ser atuante com a Tua palavra, Senhor. Corações endurecidos. Espírito Santo, corta. Corta com a Tua palavra. Corta com a Tua espada nessa noite. Vai fazendo a Tua obra, Pai. Só Tu conheces o profundo. Entra no profundo. Entra no meu profundo, Pai. No profundo do meu coração. O Senhor sabe o que eu preciso, Pai, para fluir em Ti. Vai tirando aquilo que me atrapalha, Senhor. Vai tirando aquilo que atrapalha. O Senhor fala de relacionamentos. O Senhor tirando os excessos. O Senhor alertando pessoas nessa noite. Cuidado com as mesas que têm sentado. Cuidado com o que tem ouvido. Cuidado com os grupos que você faz parte no WhatsApp e até curte. Até comenta. Favoravelmente contra coisas que são contra a palavra de Deus. Cuidado. Não seja só um ouvinte, seja um praticante. Vai ativando, Senhor. Vai ativando o poder da palavra em nós. Nós queremos ler e crer, Pai. Ler e crer. Lendo e crendo naquilo que o Senhor já está fazendo. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Acende a luz para mim, por favor. Já estou finalizando. E ouvindo essa palavra, a introdução do poder da palavra de Deus, nós oramos aqui para que fosse ativado o poder da palavra dentro de nós. Mas lembra, nós precisamos confessar. Se você não conseguiu confessar tudo que tem te atrapalhando, tudo que tem te atrapalhado, chega em casa. Faz um momento de falar com o Senhor daquilo que tem te atrapalhado. E você ouvindo essa mensagem hoje,
você tem que dar uma resposta para o Senhor. Toda palavra que a gente ouve, Deus não está falando sozinho. Ele não está no monólogo, Ele mesmo fala comigo, Deus fala, Ele mesmo com Ele mesmo. Não, não é isso que está acontecendo aqui. Deus fala com pessoas. Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala conosco. E nós precisamos dar uma resposta para Ele daquilo que a gente ouve. A primeira resposta é que se você ainda não se programou para ler a Bíblia inteira, comece. Cristão não tem como caminhar sem ler Bíblia. Não dá para dizer que é cristão exercer ministério e não caminhar com a Bíblia. O poder da palavra de Deus só vai fazer diferença em mim quando eu estou fazendo o que eu preciso, conhecendo o meu Deus, me conhecendo e Ele também me conhecendo. Porque quando eu leio a Bíblia, Ele me lê. Quando eu abro a Escritura, Ele me lê. Deus está falando nessa noite. A resposta é no seu tempo. Mas não demora muito não, porque os dias são maus. E nós vamos precisar demais da ativação da palavra dentro do meu coração, do seu coração, do nosso coração. E sabe, queridos, por que a gente tem que ler a Bíblia toda? E não é uma vez só não, li a Bíblia toda e tá bom. Esse tem que ser um projeto de ano. Todo ano isso tem que estar na tua lista. Não é porque leu a Bíblia toda, eu li agora, não preciso ler mais. Continue. Vai lendo. Vai lendo, porque Deus vai se revelando de formas diferentes a cada vez que nós lemos a Bíblia novamente. Leia em outra versão. Pegue versões diferentes. E não dependa de pessoas para ler a Bíblia com você, porque aqui não é bebê babá, babá bebê não. É você, um cristão maduro, caminhando em Cristo, abrindo sua Bíblia, lendo, não só no culto de domingo, mas a semana tem 7 dias. Separe tempos especiais para a palavra de Deus. A resposta quem vai dar é você, a resposta quem vai dar sou eu. E eu quero te dizer algo para encerrar. Eu só descubro o meu erro quando eu sei o que está certo. Então eu só sei que eu estou errando quando eu vou ler o que está certo. Você leu aqui, esse é o certo. Não está batendo? Não está batendo com o que eu estou fazendo? Então o errado não é a Bíblia. Amém? Deus abençoe e que vocês recebam a palavra do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Palavra forte, né? Mas graças a Deus que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela penetra em nós ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e sonda a intenção do coração. Que bênção. A pastora estava falando aqui da importância de nós lermos a Bíblia, esse manual de vida. Me veio à mente assim, quando nós compramos um aparelho tecnológico novo, um iPad, um celular, uma TV, uma Smart TV, ou um carro ultra mega moderno, sempre não vem com um manual, senão a gente não consegue executar todas as qualidades daquele aparelho se nós não lermos o manual. A Bíblia é o nosso manual de vida. Como nós vamos viver a Bíblia se nós não lemos o manual? É muito bom virmos aos cultos, aprendermos, refletirmos sobre a palavra, mas a função dessa série, que é o poder da palavra de Deus, é nos abrir os olhos para que a gente possa ler um manual que está disponível gratuitamente para nós. E se você não tem um hábito, comece de pouquinho. Olha, eu vou ler um capítulo hoje, vou ler um outro capítulo amanhã, até que o Espírito Santo vai te convencer que você precisa ler mais. A hora que você for observar, você já está lendo ali muito mais do que quando você começou, e você está se enchendo de vida. Porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela entra em nós e ela muda algo. A minha conversão foi no meu quarto, em meio a lágrimas, lendo Salmo 34.
E depois eu não parei mais, porque aquilo gerou vida em mim, e como a pastora disse, eu comecei a caminhar para frente e para cima, para frente e para cima, nunca mais retrocedi. Que essa série possa falar conosco profundamente. A gente tem tempo para tantas coisas, mas às vezes a gente não consegue abrir a palavra de Deus. É uma batalha espiritual tremenda, mas faça isso. O Ademar de Campos, ele fala uma coisa interessante, simples, mas interessante. Irmão, leia a Bíblia é uma bênção. Irmã, leia a Bíblia é uma bênção. E aquilo que a irmã aqui falou para nós aquele dia, que ela esperou ler a Bíblia inteira para ela entrar, eu achei tremendo também. Eu achei um propósito com Deus muito lindo. E Deus vai fazendo em nossas vidas, para que a gente cumpra o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra gerar vida em nós, Pai. A Tua palavra, Senhor, quando nos confronta, ela nos mói por dentro, Senhor, mas ela gera vida. Não é o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor está falando aos nossos corações. E aí vem o nosso crescimento. Eu te louvo por isso, papai, pela Tua palavra ser tão poderosa, Senhor, e nos livrar de caminhos de morte, nos direcionar, nos redirecionar, nos fazer recomeçar, Pai querido. Nesse tempo de tanta apostasia, a Tua palavra vem como um refrigério, como uma fonte de água viva, a tecer o nosso coração, a nossa alma de uma forma boa, perfeita e agradável. Oh, Pai, muito obrigado. Não temos palavras para expressar nossa gratidão. Continue falando conosco, Pai. Continue nos ensinando, Pai, do poder que há na Tua santa e poderosa palavra. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Assim o Senhor quis, assim foi feito. Obrigado por aceitar nosso louvor, nossa adoração, Pai. Obrigado pela santa e poderosa palavra, Senhor. Obrigado pela oração que nós fazemos nesse lugar, nessa casa de oração. Fortaleça-nos, Pai querido, abençoe-nos nessa semana. Nos leve com segurança para os nossos lares. E profetizamos uma semana de bênção, de paz, de leitura da Tua Santa Escritura, Pai. De renovo, Senhor. De direções novas, vindas do alto para nossas vidas. De reconciliação familiar, nos relacionamentos, Pai querido. Pais e filhos, filhos e pais, Pai querido. Irmãos, parentes, tios, avós, patrões, empregados, Pai. Renova-nos, cubra-nos, Pai, da Tua unção, e que possamos ser canais de bênçãos aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, Pai querido. Nos livre de cair em ciladas, poderoso Deus. Muito obrigado por esse culto, Pai. Muito obrigado. Nós Te adoramos, nós Te louvamos na beleza e na perfeição da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meus queridos. Vamos aplaudir nosso Deus nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Receba a gratidão do Teu povo. Receba a gratidão. Amém. Cumprimente teu irmão. Diga que bom que você esteve aqui. Tenha uma semana abençoada. Terça-feira estaremos aqui na sala de oração.